Olá, imprensas, que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Antes de começarmos a nossa 7ª aula, vamos fazer uma oração, tá bom? Senhor, meu Deus, meu Pai, Espírito Santo, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse momento, meu Pai, e suplicamos pela Tua misericórdia, meu Pai, que o Senhor venha nos capacitar, meu Deus, a desenvolver esse trabalho através do projeto Caleb Imprensa, meu Pai, para a divulgação do trabalho da Tua obra, meu Pai, para o ganho de almas, meu Pai, não é para benefício próprio de nenhum de nós, é para o ganho de almas. Então, meu Deus, nos capacita, abre o nosso entendimento, nos usa conforme o Teu querer, pois é o que nós te pedimos e te agradecemos, entregamos tudo que for feito, que for falado, meu Pai, nas Tuas santas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Então, pessoal, vamos lá. Nossa 2ª aula de design, né? Nós estamos numa parte assim um pouco mais detalhada, né? Num assunto um pouco mais delicado, né? Da gente tratar, que não é tão simples, tão prático quanto a parte de fotografia, né? Ou até mesmo de jornalismo, que por mais que tenha algumas dicas, né? Para a gente poder desenvolver uma entrevista melhor, uma boa foto, mas a parte de design ela é um pouco mais exigente, podemos dizer assim. Então, no design nós podemos resumir que tudo tem um porquê, nada no design é por acaso, né? Se a gente escolhe a cor de uma letra e do fundo atrás dessa letra, tem um motivo, né? De combinação, de não trazer um contraste que impeça a legibilidade, né? Daquela leitura, né? De frases, de texto, ou somente de imagem visual mesmo. Então, tudo tem um porquê, né? De enquadramento, de imagem com texto, né? De ângulo, do que a gente vai encaixar ali, do que vai ser necessário ou não, o tamanho da nossa fonte, o que eu vou precisar usar uma fonte maior, né, na minha imagem, no meu texto, que eu vou precisar usar uma letra menorzinha, como detalhe, né, porque quando a gente usa uma letra maior, nós queremos trazer um destaque para aquilo, né, sempre que nós vemos uma manchete muito chamativa num jornal de algo que todo mundo quer saber, normalmente vem na primeira página com uma letra enorme, né? Então, esses são alguns sinaizinhos, né? Alguns detalhes que nós observamos de diferença, e é esse olhar clínico que nós precisamos ter, né? Observar essas diferenças, né? Eu até oriento a cada um de vocês pesquisarem sobre aquilo que vocês queiram criar, né? No caso do jornal, por exemplo, pesquisem imagens, deem uma olhada em alguns jornais e vejam como é o texto, como o texto é abordado, né, naquele assunto que está sendo tratado. Vejam a distribuição de texto e imagem, como é a organização de um jornal, visualmente falando, né? Vejam, reparem esses detalhes, porque vocês vão começar a ter esse olhar clínico, né, sensível para enxergar o que cai bem e o que não cai bem, né? No geral, e dependendo de material para material, porque o layout de um jornal não é o mesmo layout de uma revista ou de um outro tipo de documento. Então, isso tudo faz diferença, né? Do objetivo que a gente quer alcançar através daquele material, daquilo que está sendo passado, e o público que nós vamos alcançar. Então, são as duas coisas que nós aprendemos até nas aulas de marketing. São as duas coisas que andam junto, para a gente saber o objetivo, né, a nossa meta ali com a divulgação daquele material. Então, até mesmo quem perdeu as outras aulas, eu oriento a entrar em contato com o coordenador de imprensa
ou do seu bloco, ou do seu estado, né? Se for o caso de entrar em contato comigo, entre em contato, tá? Para vocês buscarem assistir as demais aulas, tá? Porque é muito importante. A gente tem visto até poucos, né? Mas a gente já viu aqui um ou outro perguntando assim, mas para que eu preciso aprender isso? Como na última aula, né? Desculpem. Como na última aula nós tivemos aquela aulinha de desenho, né? Que vocês pintaram aquelas mandalas e tal. E houve uma aluna que nos perguntou, mas por que eu preciso aprender sobre isso, né? Eu pensei que o curso era só, assim, voltado para a parte de fotografia, né? E claro que ela não, em alguma explicação que foi passada a ela, não foi esclarecido a intenção desse trabalho, né? Que o Caleb Imprensa vai muito além de simplesmente tirarmos fotos. Vai muito além disso. A nossa intenção é divulgar o trabalho da obra de Deus, né? Para o ganho de almas através do Grupo Caleb, né? O nosso objetivo nos idosos, principalmente, né? Mas em outras idades também, por conta do trabalho voluntário. Então, nós temos uma meta a alcançar, é divulgar o trabalho da obra de Deus, para alcançar almas. E para isso a gente não basta só tirar fotos, porque senão a gente não vai crescer, a gente não vai desenvolver. Se o Bispo Macedo ele tivesse enxergado assim, não, eu quero pregar a palavra de Deus, então eu vou só abrir uma igrejinha e acabou. E ele não fizesse Folha Universal, se ele não tivesse visto para abrir a programação na rádio, na televisão e abrir outras igrejas, ele hoje estaria onde ele está? Ele não estaria, nós não estaríamos aqui. Uma boa parte de nós, ou todos, poderíamos dizer, não estaríamos aqui porque a palavra de Deus teria chegado aonde chegou? Não teria. Teria chegado muito, muito, muito menos, né? Não chegaria longe como tem chego. Então, é essa a nossa visão. É uma visão de crescimento. A gente não pode parar simplesmente em tirar uma foto, enviar para uma página e acabou. A nossa visão é de quê? É de realizarmos materiais interessantes. E é como nós falamos nas aulas de marketing, as pessoas têm mudado. O mundo tem trazido novidades que vão fazendo com que as pessoas mudem suas opiniões, seus interesses, né, suas vontades. Então, o que hoje é interessante, daqui a pouco já não vai ser. O que outrora para a gente era interessante, talvez numa televisão, né, num programa de televisão, hoje em dia já não é tanto, ou já nem é mais interessante, né? Então, tudo tem que ir se renovando. O programa de televisão tem que ir se renovando, revistas, jornais, redes sociais, né? Tudo a gente tem que se renovando, né? Porque o mundo está em constante mudança. Então, nós, imprensas do Caleb, nós não podemos, e essa é a visão de todo o grupo, não simplesmente do imprensa, mas do grupo Caleb. É a visão que nós queremos passar para os idosos, não é porque você está envelhecendo que você vai parar de evoluir. Vai pegar, vai envelhecendo, não, já aprendi tudo que tinha que aprender, né? Agora já não tenho mais nada a aprender, então começa aqui a minha degradação, digamos assim. Não, é exatamente o contrário que nós queremos passar. Que mesmo envelhecendo, aí mesmo é que tem mais o que aprender. Mais o que aprender e mais o que passar. E nós sabemos que nesse processo de aprendizado e ensino, acontece uma troca, né? Como o que eu vou ensinando para vocês, eu vou aprendendo outras coisas de volta, e vocês vão aprendendo de mim enquanto vocês estão na posição de alunos. Enfim, é uma troca, né, de aprendizagem e ensino. É como uma vez um pastor responsável do Corpo de Obreiros falou conosco, que quando nós arremessamos um objeto para o alto, nós lançamos, né? E ele pode chegar longe, mas vai chegar num ponto que ele vai fazer o quê? Ele, quando chegar no limite, né, da força que a gente lançou, ele vai chegar no alto e vai o quê? Vai voltar, ele vai cair, ele vai descer de volta, né? Então, nós não podemos ter esse limite.
eu vou chegar até aqui. Quando você chegar até lá, você vai fazer o quê? Você vai regredir, porque você colocou um limite em você. Eu vou aprender até aqui, eu vou chegar até aqui, eu vou colocar essa meta para mim, e depois que eu chegar lá, pronto, acabei. Não, nós temos que colocar sim sempre metas para a nossa vida, para tudo na nossa vida, mas com uma visão de crescimento. Eu vou chegar até aqui, e depois daqui eu vou chegar lá, e depois de lá eu vou chegar mais longe. Tem que ser sempre essa visão. Agora eu aprendi a tirar foto, tá? Então agora eu vou aprender a fazer vídeo. Agora eu aprendi a fazer vídeos. Então agora eu vou aprender a fazer outra coisa. Tem que ser sempre um crescimento, tá? Então agora eu vou colocar para vocês aqui 2 vídeos falando um pouquinho de design, harmonia, né? Combinação, composição visual, para vocês entenderem um pouquinho. E eu vou dar continuidade a explicação do que vai ser passado no vídeo, tá ok? Mas o nome correto do que eu vou falar sobre hoje é composição, mas é sobre isso que nós vamos falar. No design, tudo tem um porquê, certo? Vamos lá! Assim como foi falado nos vídeos anteriores, no vídeo sobre fonte, da importância do tipo de cada fonte para cada situação diferente que te ajuda a reforçar a ideia que você está querendo passar, no uso das cores de maneira profissional, usando ele da maneira correta para te ajudar a passar a mensagem que você está querendo. O último vídeo foi sobre a harmonia de cada um dos elementos e hoje, para fechar, nós vamos falar sobre composição, que é o apanhado de tudo isso dentro do seu trabalho e a importância que tem de tudo que tem no seu projeto. Tem um porquê, não só a cor que você usa, a fonte que você usa, os elementos e as formas que você usa, mas até mesmo pequenos detalhes, como o local, o tamanho, o posicionamento das coisas no seu trabalho. Isso faz toda a diferença. Uma das coisas que muitos designers usam para deixar os seus trabalhos bastante profissionais são os grids. Os grids nada mais são do que locais estratégicos que você posiciona o seu texto, o seu logotipo, as suas imagens, para que ele fique de forma agradável para quem vê a sua peça de design. Você está vendo aí na sua tela alguns exemplos de grid, que é uma coisa um pouco mais técnica, mas explicando de maneira bastante objetiva, é isso que o grid faz. Ele te dá uma estrutura para que você encaixe o seu trabalho, para que você encaixe os elementos no seu trabalho e que ele tenha essa aparência bastante profissional, bastante agradável para quem está observando o seu trabalho. Uma regra que é bastante simples e é bastante usada por muitos designers e principalmente na fotografia é a regra dos terços, que nada mais é do que dividir o seu trabalho em 9 partes. Isso é muito usado na fotografia, existem até muitas câmeras, até mesmo de celular, que já vem com essa divisão, porque quando você usa os terços, tanto verticais quanto horizontais do seu trabalho como base de posicionamento dos elementos, em quase todos os casos o trabalho fica muito bom visualmente. Esse é um dos grids mais populares e mais fáceis de fazer e ele te ajuda muito no seu trabalho. Vou dar 2 exemplos aqui para vocês do grid mais simples possível, que é a regra dos terços, e no layout mais simples possível, que é no cartão de visita. Por exemplo, vamos supor que nós estamos fazendo aqui um cartão de visita para o YouTube. Esse layout é o layout mais simples de cartão de visita que você pode ver, o logo centralizado, um contato ali embaixo. Existem pessoas que gostam, vamos supor que seu cliente pediu que fosse assim e você fez. Mesmo nesse layout, que por mais simples que pareça que ele seja, se você ver bem, ele tem a regra dos terços aplicada nele. Eu só criei uma margem a mais aqui, que seria aquele espaço de segurança para fazer o corte e tal. Eu vou fazer um vídeo ainda sobre essa parte de fechamento de arquivo, produção gráfica, falando sobre essa parte mais técnica da criação, mas aqui eu só passei essas linhas mesmo para vocês saberem que ela existe, mas as principais linhas aqui são essas da divisão dos terços. Veja que o logo da empresa, que no caso do YouTube, está encaixado certinho aqui no terço, aqui o contato está encaixado certinho aqui nesse terço, o logo do YouTube ele tá centralizado, ele só não tá exatamente centralizado esse terço por causa do espaço aqui de segurança, a mesma coisa aqui com o contato, mas perceba que por mais simples que é esse layout, ele tem um grid, ele tem um planejamento, não é uma coisa assim jogada do nada, vou colocar no olhômetro assim que a gente brinca, né, vou encaixar ali e pronto. Não, é legal que você faça o layout sempre com um porquê. É lógico que existem exceções, pode ser que você tenha um logotipo que você vai encaixar aqui no terço e não vai ficar legal, aí você vai passar
passar outras linhas. Você passa uma linha no meio, divide em vez de 3, divide por 5, tanto na horizontal quanto na vertical, mas que você cria o seu próprio grid quando você está fazendo ali a sua peça para que fique agradável aos olhos e sempre com um porém por trás. Por mais loucura que pareça isso, mas o cérebro humano, ele reconhece esse tipo de coisa. Quando um trabalho ele tá encaixado num grid, ele se torna agradável para quem tá vendo aquele trabalho. Não fica com uma cara de que foi jogado. As pessoas percebem isso, por incrível que pareça, mas as pessoas percebem isso. E um segundo exemplo aqui é um layout um pouco mais sofisticado, já não é tão simples. A única diferença é que o logo ele tá centralizado à esquerda. Eu tirei aquele box do logo do YouTube e usei a cor do logo para criar uma metade vermelha aqui no cartão e separei aqui o nome do contato e o cargo, dos telefones e do e-mail, deixei mais para baixo. Aí você olha assim, está visualmente agradável. Agora vou ativar aqui as guias para vocês verem. Primeiro, regra do terço totalmente aplicada. Aqui o cartão está dividido em 9. O logo do YouTube está encaixado nesse primeiro terço. Ele só não está exatamente encaixado pela margem de segurança aqui, ó. Ele vai da margem de segurança até o terço do cartão certinho. E essa é a justificativa do tamanho e da posição horizontal dele. A posição vertical, a justificativa é que ele está centralizado aqui neste terço superior. O nome do contato, eu a princípio coloquei ele centralizado também, mas eu achei que não ficou legal, aí eu simplesmente passei uma linha aqui na base do logo e alinhei o nome do contato e o cargo pela base do logo, ficou mais agradável. Como eu falei no exemplo anterior, às vezes você faz um grid, encaixa no grid e não fica legal. Você olha assim, pô, não ficou, tá me incomodando. Aí você vai lá, passa uma linha, faz novas divisões, você vai criando o seu próprio grid até que ele fique agradável. Mas o importante é que tenha uma explicação, tenha um porquê para que fique com essa aparência profissional, sabe? Você fica com aquela sensação de dever cumprido, assim, pô, eu sei que por trás desse layout tem um trabalho que eu pensei aí, não foi nada jogado, sabe? Aqui embaixo o telefone, o celular e o contato tá encaixado nesse terço do grid. Eu achei legal deixar o tamanho da fonte aqui bem próximo do que é o nome do contato, não deixar até o final aqui, achei que ficou meio grosseiro. E aqui o logo do YouTube, como eu tirei o box do logo original, ele não se encaixava certinho com essa divisão que eu fiz aqui. Ele vem mais pra cá, assim, o logo, se você for ver aqui. Nesse logo aqui, se eu fosse passar o quadrado vermelho aqui exatamente nessa divisão, ele não ia ficar exatamente centralizado. Então o que eu fiz aqui, eu simplesmente passei duas linhas aqui no final do U, no começo do T, dividi em dois e coloquei o box exatamente centralizado aqui. São novas linhas aí desse grid que eu criei para esse cartão. Mas não deixa de ser um layout super simples e que quando você tira a visualização das linhas guias, ele tá visualmente agradável, pelo menos pro meu gosto. Aí já é uma questão de você aprovar com o seu cliente e tal. Mas é legal que você sempre trabalhe com grid, sempre tenha esse cuidado na composição. Aqui eu estou dando o exemplo mais simples possível, que é um cartão de visita e a regra dos terços, mas você pode aplicar isso em todos os seus trabalhos, isso vai te auxiliar muito e isso valoriza muito o seu trabalho, além de fazer com que eles fiquem com uma aparência muito mais profissional. Beleza, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Esses foram os vídeos iniciais dessa série de design que eu tava com o vídeo da série Fundamentos de Design que eu tô fazendo pro canal. E o tema desse vídeo, como você já leu aí no título do vídeo, é harmonia, que é um dos elementos muito importantes do design. Então vamos lá. Uma das coisas mais importantes quando você vai criar uma peça de design, seja ela qual for, é que todos os elementos que você use na sua peça tenham harmonia. Não adianta você saber a teoria das cores, não adianta você saber muito sobre tipografia, que são dois temas que nós já falamos aqui no canal anteriormente, se não tiver harmonia entre os elementos. Toda peça de design tem uma característica, dependendo do tema, do que você está falando, tem certos elementos que caracterizam essa peça e ajudam você a reforçar a mensagem que você está querendo passar. Os elementos de cores, os elementos de tipografia e outros elementos que ainda vamos abordar aqui no canal, todos esses elementos juntos ajudam você a reforçar a mensagem que você está querendo passar para quem está vendo a sua peça. Mas é importante que todos esses elementos juntos tenham harmonia entre eles, que eles conversem entre si. A harmonia numa peça de design é uma coisa muito importante porque você precisa passar a sua mensagem da maneira mais rápida e clara possível. Isso é um dos resumos do design, vamos dizer assim. Você tem que ser mais rápido, o mais direto possível. Você tem que fazer com que a pessoa que está vendo aquilo que você criou entenda a sua mensagem o mais rápido possível. Nós seres humanos temos a capacidade de ler imagens muito mais rápido do que interpretar textos. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vejam essa imagem. Tenho certeza que nesse curto intervalo de tempo você identificou o que tem nessa imagem, porque o cérebro humano ele lê e interpreta uma imagem muito mais rápido do que um texto.
Porém, quando você vai compor uma peça de design, você tem que fazer com que a compreensão dela seja da maneira mais rápida e direta possível. Por esse motivo, a harmonia é tão importante. Quando você cria uma peça que não é harmônica, você cria uma certa confusão. Por mais que a pessoa que está vendo a sua peça nunca tenha estudado design, não tenha a menor informação de design, o cérebro humano, ele, vamos dizer assim, se sente mais confortável com coisas harmônicas. Se você criar uma peça toda sem coerência nenhuma, com várias cores, com uma fonte que não combina com o que está querendo dizer, você vai criar uma confusão no cérebro da pessoa e ela vai acabar se perdendo ali e não compreendendo a mensagem, que é a nossa principal função como designer, fazer com que a pessoa compreenda a mensagem da maneira mais clara e direta possível. Um tipo de peça que é muito legal para se analisar, que você encontra muitos elementos de design reunidos, são cartazes de filmes. Então vamos analisar alguns deles e ver os elementos em harmonia dentro da peça. Esse primeiro exemplo é o cartaz do filme Iron Man 3, e aqui a gente já pode analisar primeiro a harmonia nas cores. A armadura do Iron Man, ela em sua maioria é vermelha, então você vê que ele usa aqui na fonte cor vermelha, que também combina com o símbolo da Marvel, e tem alguns elementos vermelhos e em tons de laranja também no cartaz. Uma outra cor que é bastante usada é esse azul quase esverdeado, que você vê esse tom aqui na água, você vê no céu, na própria luz da armadura. Então você vê que em questão de cores é praticamente só vermelho e tons de vermelho, e esse azul e alguns tons de azul, tá em alguns momentos puxando para o esverdeado, mas em questão de cores está bem definido qual foi a paleta que ele trabalhou aqui. Na questão da tipografia, a tipografia do Iron Man é uma fonte bem espessa e reta, dura mesmo, já para passar essa imagem do Iron Man, a questão da força. Então ele usa a fonte em vermelho, com esse brilho aqui já querendo dar um ar mais de modernidade, com esse contorno na mesma cor da armadura aqui, esse tom meio dourado, para dar a impressão que é uma letra que é de ferro mesmo, como se fosse uma letra que tivesse uma moldura de ferro, para passar mesmo essa mensagem de uma coisa forte, que é a imagem que o personagem passa no filme. Um outro cartaz que nós temos aqui para analisar é do filme Need for Speed. Em primeiro lugar, a gente já pode novamente ver as cores. Eles não usam mais do que duas cores, aqui é os tons de azul e os tons de laranja, um espaço em branco aqui. Isso aqui é muito importante, eu vou fazer um próximo vídeo da série falando sobre a importância desses espaços. Um outro elemento importante que a gente já vê aqui, de bem diferente nesse cartaz, é que os textos são todos na diagonal. Quase todos os textos de cartaz de cinema são retos, mas nesse filme é que eles deixaram todos na diagonal. Deixar textos na diagonal é uma técnica que muitos designers usam para dar mesmo essa impressão de dinamismo, de velocidade, que é exatamente o que é esse filme, né? Um filme de carro, de velocidade. Essa técnica usada por quem fez o cartaz caiu muito bem aqui nessa peça. Você vê que nós temos aqui o personagem centralizado na peça, mas mesmo sendo uma foto dele, ele fez um tratamento de imagem para deixar ele todo azul e laranja, para não fugir das cores que foram utilizadas aqui nesse cartaz. Então você vê muita harmonia nesse cartaz aqui, não só pela foto do carro aqui em primeiro plano e um helicóptero vindo aqui, isso já dá bastante dinamismo nessa foto, mas também a questão do texto tá na diagonal e a paleta de cores, uma cor quente, uma cor fria. Isso ajuda a passar a mensagem do filme em uma única imagem, que é essa imagem de velocidade e de dinamismo. Um outro cartaz aqui legal da gente analisar é o cartaz do Harry Potter. Mais uma vez aqui a questão das cores, você vê a predominância total do azul. Você vê que a única coisa aqui que ressalta do azul é o amarelo aqui do título, né? Tá centralizado, mas ele basicamente é todo em azul, combina até com a cor do olho do personagem aqui, mas você vê claramente aqui nesse cartaz os dois temas que nós já abordamos aqui no canal. Não tem um uso excessivo de cores, é basicamente o azul, o amarelo do título e alguns elementos em vermelho, e a fonte diferenciada do Harry Potter, que aí no caso é uma fonte que foi criada, então a fonte passa a mensagem do filme. É um bom cartaz aqui em questão de harmonia pra gente ter como exemplo também. Um último exemplo aqui bom da gente ver é o cartaz aqui do Senhor dos Anéis. Primeiro a gente vê que não tem uma cor predominante, mas nesse caso eles quiseram dar uma imagem de envelhecido. Você percebe que todo o cartaz, a imagem, o fundo, até mesmo a fonte, você percebe que aqui no S tem um desgaste na fonte. A ideia aqui é passar uma imagem de uma coisa antiga, de uma coisa desgastada mesmo, porque o filme, apesar de não ter uma data, porque é uma fantasia, mas ele quer passar essa imagem de ter passado em uma era medieval, então ele é todo antigo, ele tem essa imagem de uma coisa bem do passado mesmo. A fonte, como eu já disse, aqui é uma fonte com serifa, que ele quer mesmo passar essa imagem de uma coisa mais clássica, mais antiga. A cor é amarela, porque é a cor do anel, que é o principal elemento do filme. Aqui nós vemos novamente o
personagem principal centralizado e os outros personagens em segundo plano. Aqui, apesar de não ter uma cor que salta sobre as outras, a não ser o amarelo do título, como todas as cores elas têm esse tom mais desgastado, o fato do cartaz ser todo colorido não é uma coisa que incomoda. Então, pessoal, você vê que esse foi um cartaz muito bem pensado e muito harmônico também. Então é isso, vídeos, né? É um resumo até bem básico de tudo o que se envolve no design, porque são muitas coisas, são muitos detalhes, né? São muitas coisas a serem aprendidas, e isso só com o tempo não dá para nenhum de nós aprender isso rápido, só mesmo com a prática, né? A prática ali, o uso, vai acabar sendo o nosso melhor professor, né? As nossas tentativas, a nossa insistência é o que vai nos capacitar a conseguir entender e aprender de fato sobre o assunto. Então, assim, como eu falei com vocês anteriormente, a nossa visão é de crescimento. Obreira, eu sou obrigada a aprender a fazer, a criar uma arte, a aprender tanto sobre design. Não, ninguém é obrigado a nada na Igreja Universal. Mas, se você tem uma visão de crescimento, de querer aprender mais, se dar mais para a obra de Deus, né? Porque nós sabemos que isso aqui não é para uso próprio nosso. Claro que, como cabeças pensantes, nós acabamos trazendo para a nossa vida também, né? Mas nós sabemos que é algo para o crescimento da obra de Deus. Então, se o nosso objetivo é dar crescimento à obra de Deus, né, para o ganho de almas, nós vamos ter o desejo de crescer e de aprender mais, né? Então, o nosso intuito aqui, vocês possam, claro que a gente sabe que não são todos que vão se dar bem, assim, se desenvolver bem, né? Conseguir aprender com uma certa facilidade, posso dizer, sobre design. A gente sabe que não é todo mundo que vai, talvez, ter paciência para trabalhar com essa parte, né? A minha mãe, por exemplo, como eu já falei em uma das aulas com vocês, minha mãe não tem paciência para trabalhar com essa parte de design. Ficar ali no computador, ou que seja no celular, editando vídeo, editando foto, sabe? Escrevendo texto e acertando fontes e cores. Minha mãe não tem paciência para isso. Como tantas outras pessoas não têm paciência para isso. Então, aí é uma coisa sua. Você não consegue desenrolar nessa parte, mas você se desenvolve muito bem nas outras coisas, nas outras funções, e você se dedica, você faz sua parte. Então, amém. Né? Ninguém é obrigado a nada, mas se você deseja se dedicar nessa parte, nós estamos dando todas as instruções possíveis, né, para abrir esse caminho para que cada um possa se desenvolver, ser útil e dar fruto na obra de Deus. Então, trazendo cá para a nossa realidade, né, do trabalho do imprensa de forma direta, nós responsáveis, né, coordenadores de imprensa dos estados, nós temos nos desenvolvido ao máximo na criação de artes, de layout para folhetos, para as redes sociais, para divulgação mesmo, para chamar a atenção, porque só uma foto não chama a atenção o suficiente, tem que ter uma pegada mais moderna, de cores, enfim, de detalhes que chamem a atenção, né? A modernidade chama a atenção das pessoas, né? O novo, o diferente chama a atenção das pessoas. Então, nós temos que nos desenvolver para essa criação, para essa parte do trabalho da obra de Deus. Então, nós precisamos ter pessoas em cada um dos estados que nós possamos contar também nesse trabalho, porque a obra de Deus ela tem crescido, né? De uma maneira muito grandiosa, graças a Deus. Eu mesmo posso dizer que de quando eu entrei para o Caleb Imprensa, que foi mais ou menos em setembro, eu acho que setembro do ano passado para cá, muita coisa no Caleb mudou, muita coisa no Imprensa mudou, né? A gente mudou muita coisa nas páginas, a gente mudou muita coisa no trabalho, a gente criou coisas novas, né? Enfim,
Muita coisa mudou nesse meio tempo, o trabalho cresceu muito, a quantidade de imprensas aumentou, enfim. E muita coisa nova chegando, muito material novo, muita gente nova. E nós precisamos distribuir todas essas funções para dar seguimento ao crescimento, né? Porque senão, se a gente parar, né, da mesma forma que estava alguns meses atrás, vão entrar pessoas novas e essas pessoas novas não vão ter o que fazer, né? Não vão ser úteis para o trabalho da obra de Deus, porque eu acredito que todos que estejam acompanhando esse treinamento de imprensa, porque você tem um desejo de ser útil. É porque cada um de nós temos o desejo de ser útil na obra de Deus, né? Então, se a gente não avançar, vai ficar, desculpe o linguajar, mas vai ficar um monte de inútil no trabalho, porque a gente não vai dar seguimento, não vai distribuir função, não vai ensinar, não vai passar, né? E chegamos até um ponto, tá? Conseguimos ocupar todo mundo de trabalho, né? De realização de trabalho para a obra de Deus. Então, dali a gente não vai mudar mais? Não, gente. Então, vamos fazer além, né? Servo bom e fiel não é aquele que faz o que se é pedido, mas é aquele que faz além do que se é pedido. Então, nós temos que ter essa visão. Eu estou sendo ensinado, eu estou aprendendo até aqui. Então, eu tenho que ultrapassar esse limite, né? Eu tenho que fazer além, eu tenho que buscar aprender mais, fazer mais, né? E, acima de tudo, ser para Deus, tá? Então, alguns detalhes aqui eu queria falar com vocês em relação à criação do jornal, né? Que é acho que o primeiro material que vocês vão de fato lidar com essa parte tanto do jornalismo quanto do design, né? Do jornalismo para quem vai usar fazer o jornal mediático e o design para quem vai fazer o jornal impresso, né? Então, em relação ao jornal mediático, eu queria deixar algumas dicas aqui. Eu enviei uns vídeos para vocês durante a semana, tanto dos estados quanto dos blocos aqui do Rio de Janeiro, mas eu vou encaminhar novamente, caso alguém não tenha acompanhado. Então, após essa aula, vocês já podem verificar no grupo novamente que vai estar lá. Alguns vídeos de jornalismo explicando um pouquinho, né? Algumas dicas, alguns detalhes que fazem a sua entrevista ter uma melhor qualidade profissional, né? Que é como, por exemplo, não fazer entrevista com os braços de fora, né? Usar uma camisa sempre de manga, né? Manga que tampe direitinho os braços, né? Não é aquela meia manguinha curtinha lá em cima, quase virando camiseta, não. É manga tampando, né? Um pouquinho do braço. No nosso caso, a gente tem que estar sempre com o uniforme do Caleb. Por exemplo, obreiro, eu vou usar o colete porque eu não tenho a camisa. Coloque uma blusa de manga por baixo, tá? Porque o jornalismo tem essa formalidade, né? Até mesmo para trazer uma credibilidade, né? Não demonstrar intimidade, de amizade com o seu entrevistado, como, por exemplo, tocando, né? Encostando, abraçando, cutucando assim com a mão em cima da pessoa o tempo todo, ou então falando, eu sei porque eu sou amigo dele, é verdade porque eu sou amiga dela, eu conheço ela é minha mãe, ela é minha irmã. Não, mantenham a formalidade de um jornalista, né? Por mais que você conheça, goste, enfim, ou esteve na situação também, mantenha essa formalidade para trazer uma credibilidade maior na entrevista de vocês, tá? Outra coisa também é o cuidado com o ângulo da imagem de vocês no vídeo, tá? Sempre deem preferência para vocês aparecerem no vídeo. Para começo de conversa, vocês que estão entrevistando, vocês têm que aparecer no vídeo. Não façam a entrevista você segurando a câmera sem você aparecer. E só aparece o seu entrevistado. O vídeo só com a voz, né, que é chamado off, e com outra imagem aparecendo sem aparecer a pessoa que está falando, é quando não é uma entrevista. É um vídeo que vai passando cenas do que está se falando, né?
ou fotos às vezes, como nós vemos no repórter mesmo, na televisão, vão passando cenas daquilo que está sendo falado, passam algumas fotos e tem um narrador por trás. Agora, em caso de entrevista, você e um entrevistado, você que está entrevistando, você tem que aparecer junto na imagem, tá? Então, ou você segura como um vídeo selfie, ou você pede alguém para segurar, ou põe em algum lugar a sua câmera, o seu celular, tá ok? Outra coisa é vocês verem o ângulo que vocês estão segurando a câmera. Porque ou o vídeo fica muito de baixo ou muito do alto. E o pior, na verdade, é muito de baixo, né? A mão muito inclinada para baixo, assim, de baixo para cima para você fazer um vídeo. Não fica bom. Então, coloque, independente se o vídeo vai pegar só o seu rosto, ou do busto para cima, ou da cintura para cima, ou o corpo todo, mantenham a câmera na altura dos seus olhos, do seu rosto. Independente da distância, se vai pegar corpo todo, metade, só o rosto, independente disso, a altura da câmera. Mantenham na altura do rosto de vocês, dos olhos, como a gente chama, tá? Outra coisa também, não usem boa tarde, bom dia, boa noite, porque quem vai estar acompanhando não vai estar no mesmo horário que vocês. Então, fica desconexo, tá? Então, usem uma saudação que não interfira no horário, uma saudação neutra, como um olá, por exemplo, tá? Olá, Calebs, olá, imprensas, olá, pessoal, sei lá, tá? Mas o olá, por exemplo, se vocês lembrarem de outro, podem usar. Eu só tô lembrando do olá agora, tá? Outra coisa também é vocês prepararem um roteiro, porque eu tô vendo que muitos não estão preparando um roteiro, ou então parece que anota, mas não pensa no retorno que vai obter. E aí, quando você tem a resposta do seu entrevistado, você fica sem resposta de volta, porque você não esperava aquela resposta exatamente, ou você não nem imaginou direito o que a pessoa ia responder, para você ter a sua contra-resposta. Então, vocês têm que pensar nisso. Peraí, eu vou fazer tal pergunta, mas qual é a resposta que eu quero de volta? Se eu perguntar desse jeito aqui, eu vou ter a resposta que eu quero? Porque dependendo da pergunta ou da maneira que você faz a pergunta, a pessoa vai entender errado ou vai te responder algo que vai matar a sua entrevista. E a gente sabe que numa entrevista, normalmente, depois que a gente perdeu aquela oportunidade, acabou. Pelo menos se a gente está precisando para aquele dia ou para aquela semana, depois já acabou o nosso prazo, talvez, de enviar, né? Como vocês agora para o jornal. Então, tenham esse cuidado. Façam também a verificação do som, tá? Porque, às vezes, o local que vocês estão parece que não tem tanto som. E quando faz uma gravação, fica um som horrível, tá? Então, fiquem de olho, tá? Vento, seja de ventilador, seja vento externo mesmo, da natureza, carros passando, um barulho dentro de casa mesmo, que às vezes, sei lá, uma máquina de lavar tá fazendo, não sei. Alguma coisa, tenham cuidado com isso, tá? Para não ficar muito ruído, né? Ou até mesmo abafar totalmente a voz de vocês e matar a matéria. E aí depois você só vê depois que já terminou o vídeo, depois que já fez tudo, tá? Se for preciso, anotem um roteiro num papel. Só que, é claro, num papel apresentável, porque você vai estar fazendo uma entrevista e você vai ficar com aquele papel todo com a bordinha rasgada do caderno na mão, não fica legal, né? Tira toda a sua credibilidade, parece que você pegou um papel qualquer, né? Então, para Deus, a gente tem que fazer o melhor. Então, se é necessário a gente aprender esses detalhes, a gente vai se esforçar e vai fazer o melhor, tá? Para quem vai fazer o jornal impresso, tenham cuidado com o uso de cores, tá? Não coloquem os textos explicativos, né, com cor. Usem sempre o preto mesmo, tá? Que é o neutro.
uma dica uma sugestão, na verdade, que uma colega, uma aluna nossa aqui do curso ela me perguntou se podia, eu achei, na verdade, o ideal. É vocês fazerem o jornal impresso em folha de papel ao maço sem pauta. Na minha visão é o ideal, porque vai dar uma cara de jornal mesmo, né, por essa disponibilidade do abrir e fechar, né. Obreira, como é que eu passo na impressora, né? É só vocês fecharem como um caderninho mesmo e passar de um lado e do outro na impressora. Passa uma vez para passar um lado, depois passa o outro, fecha de um lado para o outro e passa novamente, passa tranquilamente fechado, tá? Impressora caseira, você fechando o caderninho da folha assim, né? Como se fossem duas folhas juntas, passa normalmente, tá? Aí outra coisa que eu queria falar com vocês, cuidado na hora de abordar os projetos, tá? Projetos são arte, escultura. Na cartilha que a gente enviou para vocês, tanto os estados, os demais estados, quanto aqui no Rio, os blocos aqui do Rio de Janeiro já receberam a cartilha com todos os projetos, tá? Então tá lá, projeto Artes, Educar, Bem-Estar, Inclusivo, Recrutamento, Assessor, enfim, tá tudo lá, tá? Deve ter mais algum aqui que eu não falei. O próprio Calema Imprensa também. Então, vocês vão ver lá direitinho quais são os projetos, quais atividades cada projeto aborda e a cor de cada projeto, tá? No jornal mediático vocês podem colocar cada título de projeto ou com uma cor, né, com a cor do projeto, ou então deixar tudo com uma mesma cor, tá? Só que nos textos, na descrição do texto de cada matériazinha ali, vocês vão precisar usar só o preto, porque senão vai ficar uma poluição visual de tanta cor, tá? Então, cuidado, não exagerar na quantidade de imagens, porque em jornal a gente não encontra um monte de foto, tá? Então, pessoal, a nossa aula de hoje fica por aqui, dessa semana. Se encerra aqui, tá? As demais dúvidas, né, que são muitas dúvidas que vão surgindo ao longo do desenvolvimento do trabalho e do próprio curso. Qualquer dúvida, vocês vão entrando em contato, tá? Para pedir ajuda, uma orientação, uma dica, tá? Qualquer coisa, a gente até vê um vídeo ou outro para enviar para vocês, para estar auxiliando. Eu mesmo sempre pesquiso aqui, sempre vejo. Então, a gente pode estar enviando para estar auxiliando, abrindo um pouquinho a mente de vocês em relação a alguns assuntos, né? Qualquer dificuldade que vocês tiverem, a gente está à disposição. Que Deus abençoe abundantemente a todos, em nome do Senhor Jesus. E nesse domingo, né, aqui no Rio de Janeiro já vai acontecer a formatura, né, junto com a apresentação dos jornais. Então a gente vai estar enviando a próxima aula já para vocês, tá? Para vocês passarem para os alunos no próximo domingo, porque não vai ser transmissão ao vivo, tá? E a formatura dos demais estados, cada estado vai estar realizando a sua na melhor data, que eu acho que já, em todos os estados, eu acho que já está definido, tá? Então, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.